Bom, então vamos lá. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a família. O tema que nós resolvemos falar para a reflexão de todos nós. E eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, quando Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, conversando com os espíritos, naquele trabalho que ele fez ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele criou uma sociedade. Nessa sociedade, ele tinha como objetivo penetrar nos meandros da espiritualidade, desvendar os segredos da espiritualidade. Para isso, ele, de uma forma muito competente, organizou essa sociedade de pesquisas e de estudos espíritas. Imagine vocês um cenário da França de 1857, era uma outra realidade que nós vivemos hoje, a gente não tinha as informações que nós temos, as comunicações eram bastante precárias, e vários fenômenos espirituais ocorreram naquela época, ali naquele ambiente, as chamadas mesas girantes, Foi Coqueluche ali na França, em Paris, de 1850, alguns outros acontecimentos muito importantes que aconteceram na Inglaterra, vários fenômenos. Por exemplo, na Inglaterra, nós vamos ver a passagem de um médium muito famoso, chamado Daniel Douglas Home, Inclusive, o sobrenome Holmes deu origem àquele livro do Sherlock Holmes, inspirando até nesse personagem, que era um médium, com muitas peculiaridades, enfim. Então, naquele ambiente da França de 1850, na Europa, os fenômenos espirituais foram muito comuns, inclusive na Rússia. O czar da Rússia, ele tinha ali um personagem muito interessante, chamado Rasputin, que era muito voltado pelas questões mediúnicas, espirituais. O próprio czar da Rússia, ele contratou um tutor para o filho dele, que era um espiritualista, um estudante das questões espirituais, enfim. Naquele ambiente todo, o educador francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde assumiria o pseudônimo de Allan Kardec, ele criou essa sociedade para pesquisar aqueles ditos fenômenos espirituais, com uma ótica, com um critério bastante científico. Ele queria, no primeiro momento, desmistificar aqueles acontecimentos. Para ele, aquilo era um embuste, não eram verdadeiros. Mas, quanto mais ele se envolvia nos estudos e nas pesquisas, mais ele foi tendo convicções com relação aos fenômenos espirituais. De tal sorte que, em dado momento, ele se assume como espírita e coube a ele ser o grande coordenador, o grande idealizador do movimento espírita nascente. Por isso, ele é chamado de codificador. Por que nós dizemos assim? Ele codificou as mensagens do mundo espiritual através dos médiuns. Então, ele se cercou de médiuns e conversavam com os espíritos através desses médiuns. Depois, ele pegava aquelas comunicações e colocava no papel. Aí surgem as obras básicas do movimento espírita. Pois bem, num desses momentos, ele pergunta assim para os espíritos: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Qual impacto traria para a sociedade o relaxamento dos laços familiares, ou até mesmo a destruição dos laços familiares? Aí os espíritos respondem assim: uma recrudescência do egoísmo. E dissertam sobre isso, mais detalhadamente, e essa noite a gente se propõe a discutir isso com vocês. Uma recrudescência do egoísmo. Bom, então vamos entender isso. Para nós espíritas, a família, ela tem toda um planejamento, toda uma organização. Quando a gente nasce em determinada família, nós somos filhos de fulano e filhos de Beltrano, nós temos ali
irmãos de ciclano e tudo mais, esta família, ela não é por acaso, dentro da nossa perspectiva, né? Existe um laço que nos une dentro de uma família consanguínea, dentro de uma parentela. Não é na base do vamos que vamos. Então, a gente entende que, antes de virmos à Terra, existe uma coisa que nós chamamos, né, de projeto reencarnatório. Isso é uma fala, né, uma terminologia, né, apenas didático. Esse projeto reencarnatório, pelo que a gente já leu, né, das obras espíritas, principalmente das obras do Chico Xavier, desenha-se no mundo espiritual um projeto, né, para o qual nós vamos reencarnar. Escolhe-se, dentro da medida do possível, naturalmente, o pai, a mãe e os irmãos. Por que eu digo na medida do possível? Porque muitas vezes, alguns dos espíritos que nós precisaríamos encarnar não estão, digamos, disponíveis para encarnar conosco naquela situação. Estão, talvez, em outras situações, nos planos espirituais, ou estão até mesmo encarnados. O fato é que a maioria de nós vem à Terra com um projeto reencarnatório já previamente estabelecido. Muitas das vezes, os nossos parentes já são, como eu já disse, né, planejados, principalmente a mãe e o pai, mas principalmente a mãe. Normalmente, existe um laço de afetividade, um laço de ligação entre aqueles que vão encarnar. E quando eu digo laço, não é só do ponto de vista do comprometimento, não. É também do ponto de vista magnético. Existem laços psicomagnéticos que nos ligam a determinados espíritos. E esses laços foram estabelecidos a partir de quê? A partir das nossas vivências anteriores. Então, todas as nossas vidas, todas as nossas experiências, nós deixamos relacionamentos, muitas vezes, que foram forjados na dor ou foram forjados no amor. E esses relacionamentos sempre nos deixam algumas ligações. Ligações essas que chegam a ser, em alguns momentos, realmente magnéticas, realmente laços magnéticos que nos ligam. Então, quando a gente vem à vida, antes de nós virmos, pelo menos daquilo que nós estudamos até agora, principalmente as obras do Chico Xavier, que tratam do assunto, a coleção é A Vida do Mundo Espiritual, do André Luiz, são vários livros que tratam de perspectivas da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, tratam de várias experiências verdadeiras, né? Muitas vezes muda-se o nome dos personagens, mas as experiências são verdadeiras. E aí, cada caso, cada história, cada livro trata de situações e de vidas, e que nos deixam claro da relação que nós temos uns com os outros. Então, o que acontece? Quando nós viemos à Terra, é estabelecido para nós um projeto reencarnatório. Nesse projeto reencarnatório, são colocados em evidência, em estudo, diversos aspectos que têm como objetivo nos oferecer resgates kármicos e oportunidades de evolução. Porque ninguém vem aqui à Terra com a missão de falir, com a missão de ser mal, com a missão de fracassar. Nós viemos à Terra com a missão de avançar, de vencer, por mais que isso pareça difícil. Então, estabelece-se, então, no mundo espiritual, previamente, os espíritos pelos quais nós vamos reencarnar. A mãe, o pai e, muitas vezes, os irmãos. Então, estabelecendo-se isso, né, nós viemos a este mundo para ser acolhido pelos pais e para aprender com eles e aprender com os nossos irmãos, com aqueles que estão dos nossos lados. Pois bem, então nós temos duas visões com relação à família. A família que nós chamaríamos de parentela, que é a família consanguínea, corporal, que é aquela que nós temos, sim, alguns resgates a fazer, né? Mas temos também a família espiritual. Então, dentro do laço familiar, veja bem, dentro do núcleo familiar, nós podemos ter espíritos afetos
e espíritos desafetos, dentro da mesma estrutura familiar. Por quê? O Emmanuel falando sobre isso, ele diz o seguinte: é no cadinho do lar aonde se fundem e se refundem os corações mais adversos. Então, entendemos isso. Suponhamos que nós temos um inimigo do passado, de determinada reencarnação, onde, de repente, eu fui o algoz dele, como um assassino, ou eu fui a vítima, como um assassinato, né? E aí esse espírito está bem distante, mas pela lei divina, eu preciso me restabelecer com ele. Nós precisamos nos restabelecer. É da lei divina. Como diria Jesus, pagareis até o último ceitil. Então, pela lei divina, o inimigo do passado, ele precisa ser confrontado. Então, se o inimigo do passado ele está no plano espiritual, ele vai reencarnar na China e eu no Brasil, quando que nós vamos nos encontrar? Dificilmente. Então, a espiritualidade, dentro da possibilidade que ela tem, ela concilia as reencarnações desses espíritos aonde? Dentro da família. Por quê? Porque você está mais próximo, você está próximo do seu inimigo, você está num cesto junto com ele. Então é muito mais fácil você estar próximo dele do que você estar distante dele. Mas, em contrapartida, a espiritualidade também, pensando na possibilidade de você falir ou de você vencer, ela estabelece que dentro dessa família também devam ter os espíritos afins. Aqueles que você amou, aqueles que você teve uma grande afinidade, aqueles que você viveu uma vida intensa, né? Para quê? Para equilibrar a balança, porque senão ninguém suportaria. Aí a gente vê alguns modelos de família bem caóticos, né? Mas na minha família só tem pessoas difíceis. É porque, naturalmente, eu sou difícil. E todos nós somos difíceis. Tem uma história no livro do Chico Xavier, eu agora estou na dúvida qual que é o livro, se é o Mensageiros ou Missionários, mas enfim. Tem uma história de uma família altamente complexada, totalmente paranoica, totalmente cheia de problemas. O pai era alcoólatra, o filho tinha um problema de comportamento, as irmãs, enfim, era uma família caótica, totalmente caótica. E aí a espiritualidade, alguém questiona para a espiritualidade, poxa, mas tinha uma pessoa lá que era muito equilibrada, era o esteio da família. Era uma moça, né, que, inclusive, participava de reuniões mediúnicas numa casa espírita. E um dia ela questionou, poxa, minha família é totalmente desequilibrada, são problemas para todos os lados, e problemas graves, né? Aí a espiritualidade tem essa condição, né, de estudar e, às vezes, até trazer revelações muito surpreendentes, e traz para ela a seguinte informação: aquela família, em determinada época, morava em determinado núcleo, numa zona rural, e todos os viajantes que passavam por perto eram atraídos, de alguma maneira, para a casa deles, como forma de oferecer pousada, e eles eram roubados e, muitas vezes, assassinados. Essa família se reencontra no núcleo totalmente desequilibrado. Por quê? Era uma consequência natural. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, mas a espiritualidade, pensando qual a possibilidade de sucesso desse núcleo familiar tão desequilibrado, colocar nele um esteio, colocar nele um espírito mais superior em moralidade, em persistência, para dar oportunidade àqueles que estão nos resgates. Pois bem, então, o que pode ser melhor do que uma família para oportunizar a evolução do espírito? Eu não sei, eu acho que nada. Então, a família é uma obra divina. O homem ou a mulher precisam encarnar numa família. Por quê? Porque o espírito, a evolução espiritual, ela é individual. Cada um tem que cuidar da sua evolução, mas ela só se dá
no contato com o seu próximo. Nós só evoluímos coletivamente. Não se evolui isoladamente. Tem até uma fala, né, de um filósofo, né, nenhum homem é uma ilha. É verdade, ninguém evolui sozinho. Às vezes a pessoa fala, tem aquele chamado ermitão, né, que são aquelas pessoas que vivem isoladas. Né? Eu não suporto as pessoas, não suporto a família, vou morar na fazenda, no meio do mato. Mas vai perder a oportunidade de evoluir. A não ser os espíritos superiores, já tem uma condição melhor, né? Como você vê aqueles monges tibetanos, né? Aqueles monges budistas, já estão talvez num outro patamar de espiritualidade. Mas nós, a maioria de nós aqui, que estamos ainda nesse nível, né, de crianças espirituais, nós precisamos do relar, do relacionamento. Vejam a natureza, né? Você vai, por exemplo, aqui na nascente do Rio São Francisco, ali em São Roque de Minas, ali, tem aquela cascata bonita, né, que é chamado de Véu da Noiva, né? E tem uma piscina lá embaixo. Naquela piscina lá embaixo, tem até uma placa lá, pelo menos tinha antigamente, cuidado para não cortar os pés e tal. Por quê? À medida que a água vai passando ali naquela cachoeira, anos e anos, décadas e décadas, a pedra vai lascando e vai caindo, e cai aquelas pedras pontiagudas, né? À medida que o tempo vai passando, aquelas pedras começam, pelo movimento das próprias águas, ela começa a remover, a movimentar, e começa a tritar uma na outra e vai. Então o Rio tem aí, vamos pôr aí, uns 5, 6, 8, 10 milhões de anos, né, nessa configuração que está aí. Quando você chega lá onde o São Francisco deságua lá no mar, né, que eu acho que ali entre Alagoas e Sergipe, né, uma coisa assim, ao longo do seixo do rio, essas pedras elas vão se atritando e vão ficando roliças, né? Vão ficando redondinhas. Então, é mais ou menos assim que acontece conosco. Nós somos espíritos, né, pontiagudos, que muitas vezes nós cortamos os outros mesmo, porque nós somos muitas vezes toscos, né? Mas nós precisamos do relar, precisamos do relacionamento para burilar a nossa alma, burilar o nosso espírito. Assim é a natureza física e a natureza espiritual e moral também. Então, o núcleo familiar, ele é extremamente importante, porque é nesse núcleo que o espírito vai se sentir protegido, acolhido, abraçado por aqueles, né, que foram afins ou por aqueles que foram desafetos no passado. É por isso que a gente tem, às vezes, muitas dificuldades dentro do nosso lar. Sabe aquela expressão dormindo com o inimigo? Acho que tinha até um filme assim, dormindo com o inimigo, não sei. Muitas vezes ele acontece mesmo. Muitas vezes a gente dorme com o inimigo, mas por quê? É o inimigo do passado que está ao meu lado e dentro das leis humanas e sociais que foram estabelecidas pelos homens, desde os antigos até as leis atuais, nós precisamos respeitar as leis humanas, né? E respeitar também leis religiosas que foram construídas com o passar do tempo. Pegamos como exemplo nosso, que somos herdeiros da cultura judaico-cristã, a cultura judaica, a cultura cristã. Amarás teu pai e tua mãe, respeitarás o teu pai e tua mãe. Então, a gente vê, tanto no Antigo e no Novo Testamento, o Antigo Testamento, honrarás o teu pai, honrarás a tua mãe, não está lá entre os 10 mandamentos? Porque havia um momento em que as leis religiosas se confundiam com as leis humanas. Aí teve um momento em que as leis religiosas se separaram das leis humanas. Mas elas continuam alinhadas e conversando uma com a outra. Por exemplo, nós temos no nosso país a nossa Constituição do lado, o Estado é laico, mas, em contrapartida, as pessoas podem, sim, ser religiosas. E as pessoas que se dizem religiosas, cristãs ou de outras religiões, elas têm direito de buscar, dentro da sua doutrina, aquilo que tem de orientação e conviver com as duas. Mas é notório que o respeitar, amar o teu pai e a tua mãe é uma lei divina, assim também como é uma lei humana. Aí você vai para a lei humana, se você desrespeitar, agredir fisicamente o pai e a sua mãe, você vai responder um processo e provavelmente vai ser punido por isso, né? Mas, enfim, então nós temos essas duas distinções. A família corporal consanguínea, às vezes dentro da sua família tem uma pessoa que não lhe é muito simpática ou então é indiferente. Eu tenho isso na minha família, nós somos 7 filhos, éramos 7,
Hoje somos 6, meu pai faleceu e minha mãe. Mas, enfim, alguns irmãos que eu tenho boa relação, mas a gente não tem muita afinidade. Outros eu já tenho extrema afinidades. Agora, minha mãe e meu pai, naturalmente, eu tenho que respeitá-lo e tenho que amá-lo, seja através de qualquer divergência ou dissidência que eu tiver em relação ao que eles falam comigo. Assim é a nossa cultura e, se você parar para pensar, ainda é a melhor maneira de se comportar. E aonde que eu quero chegar? Onde é o objetivo do nosso estudo também? É falar para vocês da importância da família e falar também pelo que está acontecendo hoje em dia. Né? Como que tem um desenho, né? Um desenho, eu diria, ideológico, comportamental, claro, de destruição dos laços de família. Destruição dos laços de família. Pois bem, não vou entrar naturalmente na questão política, né? Não é o nosso objetivo aqui. O Espiritismo não tem como base ou como objetivo de criar nenhuma dissidência entre seus seguidores ou pessoas que o admiram através de divergências políticas. Porém, nós não podemos deixar também de contextualizar e discutir alguns acontecimentos que estão acontecendo, né, que é fruto do nosso tempo, mas tem que ser encarado de uma forma com bastante responsabilidade. O que a gente tem visto hoje, frequentemente, são ataques direcionados às famílias, né? E com objetivos até de criar um novo modelo familiar, um novo modelo de sociedade. Bom, é claro que o objetivo da sociedade é evoluir cada vez mais no ponto de vista das relações. Porém, a gente tem que entender que não existe, dentro da nossa perspectiva cristã e espírita, um outro modelo de evolução que seja melhor do que o modelo familiar. Qual seria a outra opção, se não com a destruição dos laços de família? Alguém tem essa sugestão? Todas as experiências humanas, sociais, que tentaram modelar ou estruturar um modelo social sem a estrutura de família, fracassaram. Por quê? Como diz a questão 775, é uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Se o sujeito volta para si mesmo, para o individualismo, ele vai naturalmente abrir mão dos seus relacionamentos e da coletividade, recrudescendo o quê? O egoísmo. E o que é o egoísmo? Vem da palavra ego, que quer dizer o quê? Um instinto de sobrevivência da individualidade humana, que é natural e é importante em dado momento. Os instintos de conservação, os instintos de preservação, eles são oriundos das nossas experiências como os espíritos nos reinos inferiores da criação. Chegando no reino de humanidade, este egoísmo, este ego, ele tem que se abrir, ele tem que aflorar, ele tem que se despertar. E é isso que faz os laços de família. E é isso que é importante na preservação do modelo social, pelo menos do modelo familiar, mas, evidentemente, melhorando esse modelo. Por que não? Nós vimos de uma sociedade com modelo patriarcal, né, com culturas extremamente antigas, que, com o passar do tempo, isso vai, sim, remodelando e se abrindo. Mas você destruir uma estrutura que funciona há milhares e milhares de anos, o que você tem para oferecer em contrapartida? Uma sociedade sem família seria uma sociedade o quê? Uma sociedade sem nenhum parâmetro estrutural do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico. Porque quando você está em família, inclusive vou recorrer aqui a um texto da Federação Espírita, no estudo que a gente... Somente, pessoal. Vamos lá. A palavra família reaviva em nós as sensações de seguranças e aconchego. Tal importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado
para a inversão de valores no campo da moral requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Então, saindo um pouquinho mais desse tema, entrando agora um pouco no aspecto filosófico, né, e até religioso da questão da família, tem uma passagem evangélica muito interessante quando Jesus ele está lá conversando com umas pessoas e ele estava sendo perseguido naquele momento. Aí chegaram para ele e disseram assim: Senhor, a tua mãe está lá fora, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí as pessoas que estavam lá ficaram sem entender o que Jesus dizia. Pois bem, primeira questão, a questão histórica, né? A gente acha que Jesus não tinha irmão, mas ele tinha irmão sim, pelo menos o que a gente aprendeu, né? Dentro do próprio Evangelho. Ele tinha 5 irmãos, que eram irmãos de meio sangue, né? Que eram irmãos através do pai dele. E com Maria, segundo a gente aprendeu, também não sei até onde está a realidade, mas acredito que seja, Jesus era o único filho de Maria. Então, quando ele coloca quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, Jesus está trazendo aí uma ideia da família espiritual. Então, veja bem, a gente começa dentro do núcleo familiar, a gente encarna dentro do núcleo familiar. Esse núcleo familiar, ele vai expandindo à medida que a gente vai reencarnando. Nas nossas sucessivas reencarnações, nós teremos experiências com diversos tipos de pessoas, experiências de todo sentido, principalmente nas experiências de relacionamento. Nessas experiências, a gente vai construindo aquilo que nós chamaríamos de família, da grande família, da família espiritual. E aí nós vamos abrangendo os nossos laços familiares através desses relacionamentos. E aí a tal da família espiritual que Jesus diz, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, ele complementa, todos aqueles que comungam dos laços do meu pai são minha mãe, são os meus irmãos. Ou seja, nós começamos a amar aqueles que estão próximos de nós. E depois começamos a aprender a amar aqueles que estão fora desse núcleo familiar. E por isso que dentro dessa lógica reencarnatória, a gente vai abrangendo cada vez mais os nossos laços familiares. Por quê? Para chegar um momento em que a gente já abriu tanto esses laços espirituais, que todos aqueles que comungam dos mesmos princípios da lei divina são as nossas mães e os nossos irmãos. Naturalmente, isso está muito longe de acontecer ainda. Por enquanto, nós precisamos relacionar nesses atritos, nesses laços familiares que nós temos. Mas se nós não passarmos por eles e não passarmos por esses relacionamentos, naturalmente nós não vamos conseguir burilar. E esta é a proposta da reencarnação. Esta é a proposta da estrutura familiar. É exatamente abranger esses laços familiares e, principalmente, moldar e polir os nossos corações e polir as nossas arestas espirituais. Então, esse é o laço de família. Então, a família, por mais difícil que ela pareça ser, por mais desequilibrada a família que eu tenha, é a família que eu mereço. É a família que eu mereço. Nada está errado dentro dessa estrutura. Nada está errado. Agora, o que eu vou fazer com os meus laços espirituais, com os meus laços de parentela e com meus laços familiares, vai depender de cada um de nós. A receita a gente já sabe. Criar situações de ódio, situações de desavenças, a gente só vai afastar dos nossos objetivos. E não vai conseguir trabalhar esses aspectos. Tem uma passagem, não sei se é de um livro do Chico, que a senhora, né, chega no plano espiritual e conversando lá, comentou, diz assim, bom, agora eu vivi 50 anos com aquele meu marido, né, graças a Deus, agora eu estou livre dele, eu posso ter um pouco de paz. Eu disse, não, graças a Deus não, você vai precisar continuar.
Porque enquanto você tiver consentimento de que está livre dele, é porque você precisa continuar com ele. Então, se a gente está dentro do núcleo familiar e nós estamos perdendo essas oportunidades, né, de aceitação, de melhorar as nossas relações, isso, no momento ou outro, vai ser julgado para frente, e nós vamos ter que resgatar isso, no momento ou outro. Então, se eu posso fazer esse resgate agora, por que eu vou adiar isso? Né? Bom, meus amigos, é isso que a gente gostaria de trabalhar com vocês. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado e boa noite a todos.